Então vamos lá, a gente vai gravar uma mini revisão, vai falar o livro todo, certo? E depois vocês vão ter o tempinho de fazer exercício aí para treinar, tá? Então é mais de pergunta e resposta, algumas coisas que a gente sabe que cai na prova. Então vamos lá. No processo de habilitação de vocês, quanto tempo vocês têm para tirar a habilitação? 1 ano. 1 ano, 12 meses. Qual é a carga horária do nosso cursinho teórico? 50 minutos. 45. 45. Cada aula nossa tem 50 minutos. Mas o total é 45 aulas do curso completo. Certo? A provinha teórica, a próxima prova vai ser dia 20 de abril, né? A próxima prova, que é a provinha teórica, que vai acontecer lá no CESEP, ela tem uma carga horária de 1 hora para responder quantas questões? 30. Tem que acertar quantas? 21. Isso dá 70% da prova. Qual é a carga horária do cursinho prático? Qual é a carga horária? Quantas aulas vocês são obrigados a fazer na parte prática? 20 aulas. 20. Quantas no período noturno? Nenhuma, não existe essa obrigatoriedade. Se o candidato reprova ou no teórico ou no prático, quando que ele pode fazer um novo exame? Em seguida, imediatamente, a qualquer tempo. Não existe tempo mais de interstício como tinha antigamente. Nós aqui que ministramos aula, o que nós somos? Quem que aplica exame? É a Polícia Civil, são os examinadores da Polícia Civil. Para fazer aula prática e exame, como que chama o documento que autoriza a aula prática e exame prático? Como que chama? LADV, ou LADV, que é a Licença de Aprendizagem da Direção Veicular. Ela só pode ser usada com 3 requisitos. Eu tenho que estar com quem? Com o instrutor. Aonde? Não é só no carro, é no veículo de aprendizagem. Junto com qual documento? Identidade. Então você vai ter que estar com a LDV e com a RG. Aonde que fica registrados todos os dados de um candidato? Aonde que fica? No RENASH. O que significa RENASH? Registro Nacional de Habilitação de condutores habilitados ou de carteira de habilitação. É o número da nossa habilitação. Quantos números de RENASH nós temos? Um só. Qual que é a validade da PPD? Primeiro, o que é PPD? Permissão para dirigir. Muito bem. A permissão para dirigir tem a validade de 1 ano. Nesse 1 ano, que tipo de infração que eu não posso cometer? Grave, gravíssima ou 2 médias. Caso cometa qualquer infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias, a PPD vai ser o quê? Suspenso. Não existe suspensão para PPD, ela vai ser o quê? Cassada. Cassou o documento, elimina Tudo. Quando que a gente pode fazer um novo processo? Dia? Imediatamente, a qualquer tempo, né? Quem tem a PPD, perdeu a PPD hoje, dia 11 de abril. Quando que vai poder fazer uma outra PPD? Passar por um outro processo? Imediatamente. Se quiser vir aqui amanhã e começar de novo, pode. Aí tem que pagar tudo de novo. Tudo de novo. E assistir as aulas tudo de novo, passar pelos exames tudo de novo. Porque cancela tudo mesmo, desde a primeira taxa que foi paga aqui. Por exemplo, se eu tirar a carteira e eu não dirigi nada, deu 1 ano. Para não ter alguma coisa, mas aí pode também, né? Pode. Só que aí, se caso você não dirige, em 1 ano inteiro, você perde a prática. Então não é a gente ficar sem dirigir, a gente dirigir de forma correta. Por isso que aqui na autoescola a gente aprende de forma correta, do jeito que o Detran determina, certo? Mas se você deixar de dirigir, você vai perder a prática. Então não pode também. Medo de acontecer alguma coisa, né? Sim. Então a PPD é um documento que a gente não renova, a gente troca quando vence 12 meses, certo? Tem que voltar na autoescola, a gente paga mais uma taxinha para o governo para pedir a CNH. Então, quando fala de renovação de habilitação, o documento que a gente renova é a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Pessoas que têm de 18 até 50 anos, vai renovar de 10 em 10 anos. Pessoas que têm de 50 até 69 renovarão de 5 em 5 anos. Acima de 69, de 3 em 3 ou conforme a prescrição médica ou psicológica. E se na prova aparecer lá,
Eu posso conduzir o veículo com habilitação vencida? Falso ou verdadeiro? Pode até 30 dias. Pode. Então isso é verdadeiro. Posso conduzir com habilitação vencida por 30 dias. Após 30 dias já é infração de natureza, ó, gravíssima. E tem como medida administrativa o recolhimento da habilitação. Quais categorias exige 21 anos? Quais? Para eu obtê-la? C, A, D. D ou D ou E. Quais categorias? Parabéns, viu, coração de violão? Passou. A partir A. Bora? Vai lá, boa aula, viu? Obrigado. Tchau. Então, quais categorias que exigem os 21 anos? É a categoria D ou E? D ou E. E o toxicológico? Aí é obrigatório para 3 categorias. Quais são elas? C, D ou E. Toxicológico? C, D ou E. 21 anos, D e E. Só D e E. Só D. 21 anos é 2. D e E. Toxicológico 3. C, D ou E. O que significa ACC? A sigla ACC, o que significa? Autorização para conduzir ciclomotores. Um ciclomotor é um veículo de 2 ou 3 rodas. Quantas cilindradas? 50. Quantos quilômetros por hora? 50. Aonde ele não pode trafegar? Aonde? Vias de trânsito rápido. Quais lugares? Vias de trânsito rápido e rodovias. A categoria A, ela é exclusiva para motocicleta? Isso é falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Falso. São veículos de 2 ou 3 rodas. Então, com a categoria A, eu posso conduzir um ciclomotor? Posso. Uma motoneta, que é a Bis, a Burgman? Pode. A motocicleta? Pode. E o triciclo? Também. São veículos de 2 ou 3 rodas. Então, não é só motocicleta. Tá? Na categoria B, é para os veículos de 4 rodas. Qual é o peso? 3.500. 3.500 quilos. Transporta quantos passageiros? 8. Fora o excluído do condutor. Isso dá 9 lugares. Categoria C é para transportar o quê? Transporte de carga. C, carga. Qual é o peso do veículo no dia do exame na categoria C? 6.000 quilos ou 6 toneladas. Categoria D de dado é para transporte do quê? De passageiros. No dia do exame na categoria D, o veículo tem que ter quantos lugares? 20, fora o motorista. Na categoria E, no dia do exame, esse veículo tem que ser articulado, são para os articulados. Qual é o peso do articulado no dia do exame? 6.000 quilos ou 6 toneladas. E ele tem que ter 4 eixos. Quem tem a categoria E pode conduzir todos os veículos abaixo? Exceto A. Exceto qual? Exceto quais? A E a CCC. A e a CC, certo? Porque mesmo que a CC não é uma categoria, ela é uma autorização, né? Isso, para conduzir um ciclomotor. Então, as aulas dela e o exame da CC também é feito na motopista. Para conduzir esses veículos, a gente tem que adicionar. Tem todas, mas se você quiser conduzir, né, as motocicletas e similares, a gente faz uma adição de categoria. De A para B ou de B para A, é uma adição de categoria. Quantas aulas práticas eu sou obrigada a fazer? 15. E mudança? Eu tenho a B, eu vou mudar para C. Quantas aulas eu sou obrigada a fazer? Na mudança? 20. Adição? 15. Mudança? 20. Quantas no período noturno? Que tipo de aula então deixou de ser obrigatória? À noite, a noturna. Se eu falar lá na hora da prova, aparecer lá automotor elétrico, tá falando do quê? Tá falando de tração, tá falando de espécie ou de categoria? Tração, espécie ou categoria? Tração, que é força. E se falar carga e misto? Carga e misto, tá falando da espécie.
E se falar oficial e aprendizagem, tá falando da Nossa. categoria. Categoria. Sim. Então esses aqui vocês têm que decorar os exemplos, tá? Porque pode aparecer qualquer um, não vai aparecer todos igual tá no livro. É. E aqui na espécie apareceu um veículo que chama veículo misto. Que jeito que é esse veículo misto? Como que ele é? Um veículo misto é um veículo que transporta carga e passageiro no mesmo compartimento. Aí apareceu a palavra caminhoneta. O que é uma caminhoneta? Não, que já Carga e passageiro no mesmo compartimento. Qual é a diferença de uma caminhonete e de uma caminhoneta? A caminhonete é um veículo de carga e a caminhoneta é um veículo misto. Carga e passageiro no mesmo compartimento. Então, suponhamos que eu vou comprar uma Hilux. Eu estou comprando o quê? Uma caminhonete ou uma caminhoneta? Caminhoneta. Muito bem, uma caminhoneta. O que significa Renavan? O Renache é do condutor e o Renavan é de quem? É do veículo. Registro Nacional dos Veículos Automotores. Aonde que eu pago o Renavan? Aonde? No banco. Qual é o órgão que mantém o Renavan organizado? Quem que organiza ele? É o Denatran. Qual é a cor da placa de um veículo de aprendizagem? Branca, com os caracteres? Vermelho. O que o nosso carro tem de diferente dos demais? Além da placa, o que mais que é diferente dos outros? A faixa. Qual é o tamanho da faixa? 20. No mínimo 20. Escrito o quê? Autoescola. Autoescola. E ele também tem que ter duplo comando de freio e embreagem. Então, aonde vai ficar o instrutor de vocês, no banco do passageiro, que vai ter um pedalzinho de freio e de embreagem. Que tipo de veículo tem placa só na traseira? Motocicletas e similares. Quando é veículo de 4 rodas ou mais, usa-se placas na dianteira e traseira. Veículo só de 2 rodas, só na traseira. E cai essa perguntinha em prova. Quais são os documentos de porte obrigatório para conduzir um veículo? Quais são? Identidade? Não. Para dirigir um veículo. Quais são? Isso. Quais são os documentos de porte obrigatório? Vai ser habilitação ou não, e licenciamento. Quando eu me refiro à habilitação, quais são as habilitações que a pessoa pode ter? São 3 siglas. Quais são elas? ACC, PPD e CNH. Então, quais são os documentos de habilitação? ACC, PPD, CNH. E o CRLV, que é o licenciamento. Deixar de portar os documentos de porte obrigatório, eu esqueci o meu documento lá em casa. E o agente me parou. É infração de natureza leve. É infração de natureza leve. Agora, recusar a entregar, ela é gravíssima. Se eu tirei a minha PPD aqui em Machado, aqui em Minas, eu tenho que dirigir só aqui em Machado ou só aqui em Minas? Não. A minha PPD é válida em todo o território nacional. O CRV, que é o recibo, ele é documento de porte obrigatório? Sim ou não? O recibo tem que estar comigo dentro do veículo? Não. Mas eu tenho que emitir um novo recibo quando muda 4 coisas. Quando eu mudo o quê? Proprietário, residência, característica e categoria. Se eu comprei um veículo, quantos dias eu tenho para transferir para o meu nome? 30 dias. Se eu não transfiro em 30 dias, é infração de que natureza? Ela é média. 4 pontos no prontuário de vocês, média. Agora, eu tenho um veículo azul, pintei de rosa. Posso? Posso, mas tem que constar no documento, tem que emitir um novo CRV. O DPVAT, que é o seguro obrigatório, a gente paga ele todos os anos, ele cobre 3 coisas e não cobre 4. Quais são as 3 coisas que o DPVAT paga? O que é? Quando acontece o quê? Morte, invalidez e despesa de assistência médica, que são os danos. Em caso de morte, quanto que a família paga?
recebe? Daí quanto que a família recebe do TPVAT? 13.500. 13.500? 500. Em caso de invalidez, qual que é o valor? 13.500. Até. Até. Por que até que a gente fala, ou podendo chegar? Porque existe validez parcial e total. Aí tudo depende da situação que a vítima ficou. Em caso de despesas médicas, o DPVAT paga até 2.700. E ele não cobre 4 coisas. Ele não cobre se o acidente não foi por veículos de via terrestre, automotores de via terrestre. O helicóptero caiu lá no meio da rodovia, o DPVAT vai pagar alguma coisa por isso? Não. Não, porque esse veículo não é de via terrestre. Ele não cobre um ato ilícito, um roubo ou furto. Não. Ele não cobre um dano material ou moral. O que é isso? Chamou meu carro de feio, riscou meu carro, danificou meu carro. Não paga. E ele não paga também se for um veículo estrangeiro em circulação no Brasil. O DPVAT não cobre esses fatores. O extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos? Não. Não. Ele só é obrigatório para os veículos de grande porte e veículos inflamáveis. Qual é a tração da bicicleta? Propulsão humana. De que lado trafega a bicicleta na via? De que lado? Direito. Do lado direito. Direito. Tem que ter retrovisores de ambos os lados? Da esquerda e direito? Não. Ela só usa do lado Esquerdo. lado esquerdo. Bicicleta tem que ter buzina ou campainha? Campainha. Campainha. E faixas refletivas nos pedais e nas rodas. Pedais e... Rodas. Ela usa luz branca ou amarela na dianteira, vermelha na Frente. traseira. Agora, se para um veículo de tração animal, para uma carroça, uma charrete, um carro de boi trafegar nas vias, a ordem tem que vir de qual órgão? Municipal, prefeitura. Ela que autoriza ou não. Transportar menor de 10 anos no banco dianteiro do veículo é infração de natureza? Gravíssimo. Ir na garupa da motocicleta? Também. Gravíssimo. Quanto que eu posso transportar menor de 10 anos no banco dianteiro? Dependendo. Quando for caminhonete. Quando for o quê? Caminhonete. Caminhonete. Então, se a pessoa tem só uma Toyota, ela usa essa Toyota para tudo. É para trabalhar, para passear, para meio de transporte, para tudo. Aí ela vai deixar o filho para trás? Não. Não, ela só tem aquele veículo, ela vai usar no banco dianteiro, conforme a idade, cada idade tem um dispositivo conforme a idade. O deficiente físico pode habilitar? Sim. Ele passa por uma prova comum ou especializada? Especializado. A prova dele passa por um médico ou por uma junta médica? Juntamente. Essa junta médica aqui em Minas é feita onde? Em Belo Horizonte, tá? E no dia do exame ele passa com 2 examinadores, não é um só. E o veículo tem que ser como? Adaptado. Quanto tempo que o condutor estrangeiro pode dirigir aqui no Brasil? 180 dias. 180 dias. Para conduzir um veículo escolar ou coletivo, qual a idade mínima? 21. Ser habilitado em quais categorias? Aí D ou E? D ou E. Tem que ter um curso. Qual é o curso? Direção defensiva para escolares. Qual é o equipamento obrigatório para um veículo escolar? Equipamento. É o tacógrafo. Tacógrafo. Qual é a velocidade máxima de um veículo escolar? 80. E ele tem que fazer inspeção semestral de todos os equipamentos. E ele também tem uma faixa. Qual é o tamanho da faixa de um veículo escolar? 40. No mínimo 40. Escrito o quê? Escolar. Para eu dirigir um trator lá no meu sítiozinho, preciso de habilitação? Não. Para eu dirigir um trator em vias públicas, precisa? Sim. Qual é a categoria? B de bola. Para dirigir é B de bola. Mas para trabalhar com trator, Não precisa. aí vai ser quais categorias? Precisa? Para Para trabalhar precisa? Quais? Aí. C, D ou E? É para baixo, né? C, D e E. C, D ou E. Certo? Certo. Então vamos lá de novo. Para eu dirigir um trator lá no meu sítio, preciso? Não. Não. Para dirigir em vias públicas, preciso? Preciso. Categoria? B. B de bola. B de bola. Para trabalhar com o trator, precisa de 3 categorias. Quais são elas? C, D ou E. E. E tem que ter um curso conforme a máquina de obra que for operar. Para transportar carga perigosa,
Qual é a idade mínima? 21. Qual é o curso? Curso do MOP, Movimentação e Operação dos Produtos Perigosos ou Especiais. Para ser um motoboy, mototáxi ou motofretista, qual a idade mínima? 21. Ser habilitado na categoria A, há quanto tempo? 1 ano. 2 anos. E tem que ter um curso. Qual é o curso? Mototáxi, motoboy, motofretista. O que é a PID? Permissão internacional para dirigir. Muito bem. A PID tem valor para mim aqui no Brasil? É para eu dirigir em território internacional. Internacional. O que significa FUNSET? O que significa FUNSET? Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito. Esse órgão recebe 5% de tudo que a gente paga em infrações de trânsito para ele investir na área de segurança e educação. O que significa CTB? O que é o CTB? Vamos? O que é o CTB? Código de Trânsito Brasileiro. O que é o CTB? Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem. Quem pode autuar uma infração de trânsito para nós? Quem pode? Detran? Não. O agente de O agente trânsito de- ou a... Agente de trânsito lá. Quem que pode... Quem que dá multa pra gente? Quem que aplica multa? A polícia. Polícia. A polícia e o agente. Quem tem a responsabilidade em pagar as infrações de trânsito? Quem sempre tem que pagar? O condutor. O dono. O dono. O dono. O dono, o proprietário. O proprietário. Se ele não paga, qual é o documento que não vai vir para ele? Licenciamento. O licenciamento. O que não precisa conter num auto de infração de trânsito? O que não precisa ter? Naquele documento lá, o que não precisa ter? Assinatura e o prontuário, mas na prova aparece o prontuário do condutor. O que não precisa ter naquele documento? Prontuário. O prontuário. Condutor. A gente é obrigado a assinar uma multa de trânsito? Fazer o teste do bafômetro? Não. Mas não é porque você não assinou, ou não é porque você não soprou o bafômetro que você não cometeu a infração, certo? Como que eu posso ser advertido? Como que eu posso ser advertido? Lembra do VEM? Eu posso ser advertida de forma verbal, de forma escrita e com multas. Se eu recebi uma advertência por escrito, que tipo de infração eu cometi? Leve ou média? Só nas leves e médias. Leves ou média. Se eu recebi uma advertência por escrito, que tipo de infração eu cometi? Acabei de falar. Se eu recebi uma advertência por escrito, que tipo de infração eu cometi? Leve e média. Leve ou média. Qual que é? Leve ou média. Leve ou média. Vou pagar a multa? Vai gerar infração? Não vai. Vai ser um puxão de... Vai ser no intuito educativo. Agora a multa, se eu pago ela até no dia do vencimento, quanto que eu pago por ela? 80%. 80%. Quanto que eu vou ter de desconto? 20%. 20%. E depois do vencimento eu pago de forma integral, 100% e com juros Selic. E 5% de tudo que a gente paga vai para qual órgão? Para o FUNSET. Para qual órgão? FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito. Que tipo de multa, que tipo de infração pode sofrer o fator multiplicador? Pode ser multiplicado só nas gravíssimas. Pode ser multiplicado de 2 até 60 vezes mais o seu valor. O que multiplica? Os pontos das gravíssimas ou o valor do dinheiro? O que multiplica? Os pontos ou o valor em dinheiro? O dinheiro. Pode ser multiplicado até 60 vezes mais. Então, um exemplo aí, dirigir alcoolizado é uma infração gravíssima, vocês vão tomar 7 pontos. Mas na hora de pagar ela é vezes 10. A multa é de R$ 2.930 e poucos reais. Certo? Devia ser mais, né? Porque quem dirige alcoolizado tira a vida de muita gente aí. Quantos pontos tem uma infração gravíssima? Quantos pontos? 7. E a grave?
5. E a média? 4. 4. E a leve? 3. Quantos somam as infrações? Quantos somam as infrações? 19 pontos. O que é esses 19? É somar 7 mais 5 mais 4 mais 3. 19 pontos. Suspensão do direito de dirigir. É uma penalidade que ela tem começo e fim. É um período que vocês vão ficar impossibilitados de usar a habilitação. Vai ficar como se fosse de castigo, certo? A suspensão, ela varia hoje com 20, 30 e 40 pontos. Tudo depende do quê? Da quantidade de infrações gravíssimas. É como se nós, condutores, tivéssemos um porquinho um cofrinho. E nesse cofrinho fossem depositadas as infrações. Mas dependendo do que foi depositado ali, os pontos mudam, certo? Então, se eu não tive nenhuma infração gravíssima, nada, em 12 meses, o nosso prontuário é contado por 12 meses. Se nesses 12 meses, hoje é dia 11/4/2022, então 11/4/2022 até 11/4/2023, aqui nesse período, eu não tomei nenhuma infração gravíssima, eu posso contar 40 pontos. Mas se nesses 12 meses eu fui lá e tomei uma gravíssima, aí meus pontos já vai cair para 30 pontos. Se nesses 12 meses eu tive 2 ou mais gravíssimas, aí meus pontos já caem para 20 pontos. Então os pontos variam 40, 30 ou 20, 30 e 40, depende do jeito, cada livro fala de um jeito. Tudo depende da quantidade de infrações gravíssimas, é baseada nas gravíssimas, que a gente toma no período de 12 meses. A suspensão pela primeira vez, eu posso ficar suspenso de 1 mês até 1 ano. Então, eu vou ficar de 1 mês até 12 meses sem poder usar a habilitação. Se eu for reincidente, fui pego de novo, então eu posso pegar de 6 meses até 2 anos. E se eu for suspensa por crime de trânsito, o juiz pode me aplicar uma suspensão aí. Pode variar de 2 meses até 5 anos. Mas nesse caso, é um período que vocês vão ficar sem poder usar a habilitação. Mas você perdeu a sua habilitação? Não perdeu. Na hora que vencer esses 2 anos, na hora que vencer esses 6 meses, vai ter habilitação de novo. Ele está suspenso. Ele está suspenso, ele está de castigo. Ele não perdeu. Não perdeu. Mas antes dele voltar a ter a habilitação dele, ele passa por um curso de reciclagem. Certo? Todo mundo que está suspenso de direito de dirigir tem que fazer o curso de reciclagem, que é a carga horária de 30 horas. Agora, se por exemplo, me aplicar aí uma suspensão de 8 meses, por exemplo. Mas nesse período de 8 meses, eu fui pega pela autoridade de novo dirigindo. Aí, eu estava só de castigo. Fui pega dirigindo, suspensa, aí elimina tudo. E existe suspensão para PPD? Sim ou não? Não. Por quê? Se eu tomar infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias, a minha PPD vai ser cassada. Então não existe suspensão para PPD. Suspensão só existe para CNH. Suspensão só existe para CNH. Se eu fui suspensa do direito de dirigir pela primeira vez de 1 mês a 1 ano, segunda vez de 6 meses a 2 anos e por crime de trânsito de 2 meses até 5 anos. Mas se eu fui pega dirigindo suspensa, estava suspenso o direito de dirigir, fui pega dirigindo, qual é a penalidade que vai ser aplicada? Aí a minha habilitação vai ser cassou a minha CNH, quando que eu posso fazer um novo processo? Depois de 2 anos. Então, se por exemplo, a minha CNH foi suspensa, foi cassada hoje, eliminou tudo que eu fiz. Então, eu só vou poder fazer um novo processo daqui 2 anos e começar tudo de novo. Desde a primeira taxa aqui, tudo de novo. Certo? Agora, se cassou a minha PPD, quando que eu posso fazer um novo processo? Depois, logo. Em seguida, imediatamente, a qualquer tempo. Cassou a PPD,
imediatamente. Cassou a CNH, tem que esperar? 2 anos. Muito bem. Agora, o curso de reciclagem também é uma penalidade e ela é aplicada para 5 tipos de condutores. Quem é obrigado a fazer o curso de reciclagem? Quem tiver suspenso do direito de dirigir, faz. Independente se você pegou para 1 mês ou se você pegou para 5 anos. A suspensão, ela gera essa outra penalidade aí, que é o curso de reciclagem. Então, quem tiver suspenso do direito de dirigir, quem se envolver em acidente grave, eu cometi um acidente, não é porque eu estava no carro lá, bateu e não vai ser suspenso, não. Quem provocou o acidente, eu me envolvi nesse acidente grave, eu sou obrigada a fazer um curso de reciclagem. Eu sou obrigada a fazer um curso de reciclagem também se eu for condenada judicialmente. O juiz pode mandar eu fazer, obrigar eu a fazer. Se eu precisar de reeducação no trânsito ou se eu for o infrator contumaz. O que é o contumaz? É o infrator teimoso, ele sempre comete as mesmas infrações. Se ele comete as mesmas infrações, ele precisa ser reeducado. Então, aí ele precisa fazer o curso de reciclagem. Qual é a carga horária do curso de reciclagem? 30 horas. Tem que fazer o exame teórico lá? Não. Faz. Tem que fazer? Faz, igualzinho vocês. Certo? Só que o dele lá não cai a parte de mecânica, mas são 30 questões, tem que acertar os 21 pontos. Também faz. Então, se não quiser fazer o teórico de novo, não cometa esse tipo de infrações. Agora, fica a fim disso? Chegou chegando? Já abriu a aula lá na frente? Abriu? O aluno está compromissado, chegou. Hã? O aluno está compromissado. Na retenção do veículo, resolve o problema onde? No local. No local. Quando não puder ser sanado no local, qual é o documento que vai ser recolhido? Licenciamento. Licenciamento. Na remoção do veículo, leva esse veículo lá para onde? Pro pátio do Detran. Então, eu estacionei em frente à garagem de alguém. A pessoa liga para a polícia e manda guinchar meu veículo lá pro pátio do Detran. Quantos dias eu tenho para recuperar meu veículo lá no pátio do Detran? 60 dias. 60 dias. Se eu não recupero em 60 dias, meu veículo vai a leilão ou asta pública. É a mesma coisa que leilão. Quando que recolhe o meu recibo? Quando que recolhe? É alguma coisa tipo assim, você pode trocar no local. Não? Não recibo? Nunca? Nunca. Porque ele não é de porte obrigatório. Então, como ele não é um documento que tem que estar comigo no veículo, não recolhe. Quando recolhe o licenciamento. Quando que recolhe o licenciamento? Quando o veículo é apreendido. Não é recolhido, é apreendido. Porque o recibo você não precisa carregar ele Não, no carro. não Ele pode ser em precisa. casa. Agora, quando que recolhe a minha CNH ou a minha PPD? Quando que recolhe? Quanto, Lino? Quando é